Olá, estamos de volta, isolados na nossa casa, com nosso amigo Gustavo atrás da câmera, tudo de máscara, sendo exposto aqui a gente, mas feliz para poder compartilhar um pouco mais de forma prática o que nós já iniciamos em outros programas, falando sobre quarentena, que não é sinônimo de inferno. E hoje queremos tratar da questão do envolvimento na igreja local nesse período. O perigo de nós nos isolarmos, não somente de outras pessoas, de família, da sociedade, da comunidade, mas até de Deus. E nós entendemos que Deus deu a igreja local como família para nós. E nesse período em que nós estamos afastados, infelizmente, alguns se afastam também do culto público, do envolvimento do louvor e principalmente hoje de forma virtual. Sabemos que nem todos têm como acessar cultos, não tem condições, embora no Brasil quase todo mundo. Nós somos campeões do mundo em termos de celular, smartphone e tudo isso. Tem mais per capita do que qualquer outro lugar. E se você está assistindo o nosso programa, isso mostra que você tem condições de assistir cultos, mesmo que virtualmente. Nós precisamos fazer um inventário espiritual, e eu diria hoje eclesiástico, ou seja, do nosso envolvimento na igreja local. E a pergunta que eu quero fazer já de antemão: a igreja para você é como a sua família? Você tem vínculos fortes? Nesses momentos de isolamento, você tem sentido, chorado, com saudades dos momentos juntos? Domingo passado, nós tivemos um evento, você poderia falar sobre o drive-thru, que é a nossa igreja, e você chorou. Sim, foi um momento de oferta missionária, e então todos fomos de carro, tudo bem protegido, mas entramos na propriedade da igreja e pudemos passar pela propriedade toda e depositar nossa oferta. Mas que saudades, que emoção de ver os pastores, cada um com o seu distanciamento correto, mas dando um tchau e vendo tudo. Ai, que vontade, que saudade de estar ali e sem poder, mas faz falta. Infelizmente, vivemos em dias em que a igreja tem sido negociada, se transformou em franchising e não em família. E nós precisamos resgatar esses valores e perguntar a nós mesmos: temos usado esse tempo para tirar férias de Deus e do seu povo, ou de reatar vínculos com a igreja local? É um tempo de crise, sim, mas crises tendem a... Eles tendem a revelar aquilo que já existe debaixo da superfície. Por exemplo, uma tempestade assim na praia que tem as ondas bem grandes e revoltas e tudo, de repente aparecem pedras que debaixo da areia você nem sabia. Ou numa época de seca, que as margens do rio, de um lago, vão descendo, de repente surgem carros, coisas que foram jogados, escondidos debaixo, são reveladas. Ou num terremoto, uma construção, quando o prédio cai, às vezes você vê o que não tinha no alicerce que deveria ter tido, né? Um alicerce feito especificamente, como fazem no Japão, para aguentar terremoto. Então a crise revela aquilo que já estava ali, só que escondido. Então, na crise, essas dificuldades mostram aquilo que realmente para nós tem sido importante, de valor. Então, você pensando na sua situação de igreja, para algumas pessoas talvez nem sintam falta, e para outras tem umas saudades imensas. Para alguns não tem importância nenhuma, eles não estão nem percebendo, e outras parece que foi tirado algo de muito importante. Então é hora na crise de avaliar o que realmente para mim é de valor.
E nós acreditamos que nesses momentos nós podemos reatar, muito longe de distanciarmos-nos da nossa igreja, podemos procurar meios para ter um vínculo ainda mais forte. Quando o apóstolo, nós não sabemos exatamente quem escreveu o livro de Hebreus, se foi Paulo, talvez como eu penso, talvez Barnabé como um associado aos apóstolos também, ele adverte no livro de Hebreus sobre esse distanciamento. 2 textos interessantes, Hebreus 3:13 diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que ninguém de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. No final da carta, mais para o final, no capítulo 10, um versículo bem conhecido, mas faz a mesma exortação quando diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Nós precisamos, mesmo no mundo atual, de forma virtual, desse envolvimento com outros irmãos. Me lembro de uma história de um pastor foi visitar um membro afastado da sua igreja, uma noite muito fria, talvez como aqui em Atibaia, chegou diante da lareira e o homem estava lá olhando para o fogo, as brasas. O pastor sentou ao lado dele, separou uma brasa quente que ficou encostado e aquela luz laranja, pulsante, foi diminuindo, esfriando, encostada do lado aquela brasa. O pastor levantou-se e saiu sem falar sequer uma palavra. No próximo domingo, aquele homem estava na igreja, catou o recado. Juntos nós temos calor e nós precisamos dos irmãos, mas em dias de isolamento, Zoom e outros programas que nos ajudam a estar juntos com os irmãos, o que nós podemos fazer? Nós temos inúmeras possibilidades no mundo virtual. Se a sua igreja não tem a possibilidade, não estão fazendo os cultos online, não tem essa possibilidade, existem outras igrejas. Então vocês precisam ter muita cautela, muita sabedoria em escolher, mas busque assistir os cultos de uma igreja sólida, que tenha culto, que tenha escola dominical para os seus filhos não perderem, que ofereça possibilidades para você. Se você não conhece, a nossa igreja, a Primeira Igreja Batista de Atibaia, tem culto domingo de manhã, tem escola dominical para os adultos, para os jovens, para as crianças, conforme a idade. Nós temos culto domingo à noite, quarta à noite. São possibilidades para não ficar isolado nesse tempo em que já estamos isolados em tantas outras áreas. E talvez uma palavra de desafio que nós fomos abordados coletivamente num culto virtual do nosso pastor, um dos pastores, pastor Ricardo, sobre a maneira que nós estamos assistindo ou prestando culto. Porque agora é muito fácil você estar de pijama, na cama, tomando café, distraído, mandando WhatsApp para as pessoas, mexendo com o cabelo, escovando o dente, enquanto a igreja está reunida de forma live num culto. Nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso e até nos preparar para esse momento como nos preparamos. Claro que não é a mesma coisa, há exceções, mas nós precisamos lembrar que não estamos somente assistindo um show, e sim prestando culto. Por isso precisamos fazer esse inventário
eclesiástico. E outra área, não é bom focar só no que eu estou perdendo, o que está faltando para mim, mas sim focar em como eu posso abençoar outros, mesmo neste tempo de quarentena, como eu posso servir. Tem muitas pessoas passando por necessidades, eu posso dar uma oferta, eu posso ajudar com cestas básicas, entrega talvez, um dos jovens podem servir entregando cestas básicas para as pessoas necessitadas, ligações, podemos ligar para os irmãos das nossas igrejas, orar com elas no telefone, tem tantas maneiras, mesmo isolados, para servirmos os nossos irmãos. A quarentena não é o inferno. É uma oportunidade de nós remirmos o tempo, servirmos uns aos outros e avaliar muito bem se a igreja faz falta na nossa vida, se somos corpo de Cristo, se a nossa igreja mesmo é uma família. Esse é o nosso desafio. Até a próxima vez.